Nós vivemos em uma grande guerra. Não sei se você já percebeu, se você já se deparou com isso, mas eu e você, queridos, nós vivemos em uma grande guerra, queridos. Uma guerra invisível, mas uma guerra real. Para você vir, queridos, na igreja, para você ir para o seu grupo familiar, para você estar perto de Deus, você percebe, queridos, que existe uma guerra. Existe uma guerra, queridos, nas áreas de influência da sociedade. Quando nós olhamos para a educação, nós olhamos para a política, queridos, nós olhamos para as mídias. Existe uma guerra, queridos, por território. Existe uma guerra ao nosso redor. Ela é invisível, mas ela é extremamente real. Existe uma guerra para mim e para você guerrearmos, queridos, e nós fomos chamados para isso. Olha o que Efésios, capítulo 6, versículo do 11 ao 12 nos fala, queridos. Eu vou ler na nova versão transformadora. Efésios, capítulo 6, versículo do 11 ao 12. Preste muita atenção aqui. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra um inimigo de carne e sangue, mas contra governadores e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Queridos, Satanás e seus demônios, eles têm estratégias para tentar nos derrubar. Nós guerreamos uma guerra invisível, e Satanás e seus demônios, eles têm estratégias para tentar nos derrubar. Eles não podem, por exemplo, ler as nossas mentes. Por quê? Porque eles não são, Satanás e seus demônios, eles não são onipotentes, onipresentes ou oniscientes. Eles não conseguem ler a nossa mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Nessa batalha que nós vivemos, queridos, eles conseguem ler as nossas expressões. Quando nós convivemos muito com uma pessoa, você sabe, quando você entra na porta da sua casa, você sabe se seu cônjuge está bem ou não, pela cara que ele está fazendo. Sim ou não? Tem dias que você entra ali e parece que chupou limão, queridos. Você olha, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Queridos, pela cara, queridos, pela maneira de se movimentar, você começa a ler as pessoas. Você olha para uma pessoa e você sabe, quando você tem muito convívio com ela, você começa a perceber, queridos, a maneira que ela vive, a maneira que ela está no seu semblante. Agora, quando nós olhamos, queridos, Satanás e seus demônios, queridos, eles estão desde o início da humanidade na Terra, nos observando, estabelecendo estratégias para nos derrubar. E eles olham para nós e eles conseguem ler, queridos, aquilo que nós estamos expressando com as nossas afeições, com as nossas maneiras de falar um com o outro. Sim ou não? Quando nós vamos conhecendo as pessoas, nós começamos a ver as suas expressões, queridos. Assim como conhecemos as expressões das pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, Ele nos chama para permanecer firme nessa batalha. E como podemos permanecer firme? Através da armadura de Deus. E, queridos, um soldado, queridos, só usa armadura, queridos, em tempo de batalha, em tempo de guerra. E precisamos estar em um estado de alerta. O grande problema, queridos, que muitos de nós, queridos, estão dormindo para essa guerra. E deixa eu te dizer uma coisa, não existe estado de figas. Tipo, vamos tirar um tempo agora, eu não mexo com você não mexe comigo. Isso não existe, queridos. Bom se fosse assim. Não tem como falar assim, agora eu estou de figas, estou no pique, Satanás não vem me atentar, me atazanar. Não existe. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra. Queridos, eu e você, dia a dia, estamos numa guerra e nós precisamos, queridos, precisamos despertar para essa guerra. Precisamos, queridos. Esse versículo, queridos, que eu li de Efésios, foi o meu primeiro versículo rema. Foi o primeiro versículo que Deus me chamou a atenção. Um dia, me convidaram para um encontro face a face com Deus, e eu fiquei fugindo desse encontro, até que um dia conseguiram me enviar para o encontro. Queridos, eu fui para o encontro, queridos, quando eu volto do encontro, fui extremamente impactado com o encontro, mas quando eu voltei para o encontro, dentro de mim, eu falei assim, eu vou continuar vivendo a minha vida, do meu jeito, da minha maneira. Eu tinha 21 anos, queridos. E um amigo meu, ele me liga e ele fala assim, você sabe quem não quer que você vá para o pós-encontro, né? Eu falei, cara, será que existe esse negócio de diabo? Será que existe essa guerra que todo mundo fala? Será que isso existe? Queridos, e fui para o pós-encontro, queridos. O pastor Werner estava ministrando sobre esse texto e ele falava assim, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra
pessoas, e ele dava exemplos. A sua luta não é contra seu pai, a sua luta não é contra o seu patrão, e eu e meu pai não tínhamos um bom relacionamento, queridos. Quando eu volto para casa do pós-encontro, queridos, meu pai e minha mãe começam a brigar, e isso era comum em casa, sempre acontecia, sempre foi assim. E eles começaram a brigar, e eu comecei a olhar, e eu estava sentado na sala, porque eu não comia na mesa, eu estava sentado na sala, comendo, queridos, e aquilo começou a me irritar, uma hora eu falei, chega. Na hora que eu falei, chega, queridos, meu pai se assustou e veio para cima de mim, ele ficou bravo, porque eu confrontei ele, queridos, mas meus olhos se abriram, e eu vi, queridos, um demônio dentro da nossa casa, queridos, eu comecei a ver o reino espiritual, e eu falava, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, e eu falava, e ninguém acreditava, ninguém entendia o que estava acontecendo, e eu falava, está um demônio aqui. Eu nunca fui de suar muito, queridos, quando eu era mais jovem, sempre treinei, sempre estava no meio de atividade física, eu não era de suar muito, comecei a suar muito, meu pai se assustou, ele tirou a minha camisa, começou a me abanar, e ele falou, o que você está vendo, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, mas ele está aqui, eu sabia que o demônio estava ali. E a única coisa que eu sabia fazer, queridos, eu não sabia muito versículo de cor, a única coisa que eu sabia fazer é cantar aquela música do David Keelan, Somos Mais Que Vencedores. E eu ficava cantando aquilo, repetindo aquilo, e minha mãe falava, continue, continue, continue. E daí foram chamando gente, queridos. Gente, começou a vir gente da igreja lá em Curitiba, vindo gente. Quando no meio dessa guerra eu olhava isso, queridos, as pessoas começaram a orar. Quando minha cunhada entrou, queridos, na sala de casa, quem conhece minha cunhada sabe aquela canela. Ela entrou orando em línguas, queridos, como se abrisse o ambiente assim. No que abriu o ambiente, eu comecei a respirar, tentando entender o que estava acontecendo. Eu escutei uma voz clara no meu coração, falando assim, ó, eu vou te dar as orientações, você vai fazer o que eu estou te falando. Você vai pedir perdão para cada um da sua família. Queridos, eu sabia que era Deus falando comigo. Existia uma voz, queridos, que me acusava, e existia uma outra voz que falava assim, peça perdão. E eu comecei, queridos, pedir perdão para cada um da minha família. Perdão, pedindo perdão, pedindo perdão. Aquilo foi se abrindo, queridos, se abrindo. Quando uma das intercessoras da igreja entrou dentro de casa, queridos, o demônio correu para fora e ficou na porta. E eu falei, ele está lá na porta. Eu estou resumindo isso, queridos, mas durou algumas horas esse processo. Algumas horas. Naquele dia, queridos, meus olhos foram abertos, eu comecei a ver que a luta era real. E nisso eu comecei a buscar armas para lutar contra Satanás e seus demônios. Quando você vê pessoas sendo libertas, queridos, impondo as mãos, as pessoas caindo endemoniadas, isso não acontece do nada. Existem estratégias que eu comecei a buscar, queridos, para começar a guerrear contra Satanás e seus demônios. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra. Essa guerra é invisível, queridos, mas é real. Quando você olha o fuzuê na sua casa, briga, luta, você acha que são pessoas, queridos? Existe algo por trás. Quando você olha a corrupção no Brasil, queridos, a gente fica atacando pessoas, existe algo por trás. Existe um plano bem estabelecido, queridos. Existe uma mente pensante, queridos. Em toda destruição, em toda separação, em toda doença, em toda dor, em toda rejeição, em toda guerra, queridos, existe uma mente pensante. As pessoas lutam contra o capitalismo, queridos, achando que é o sistema capitalista que ataca e destrói as pessoas. Alguns lutam contra o comunismo, achando que é o comunismo. E nós ficamos lutando contra sistemas, queridos. E existe uma mente pensante, que traz divisão, que traz lutas, que traz dificuldades, que traz esses sentimentos que muitas vezes você tem, que você não tem vontade de sair de dentro de cima da sua cama. Existe uma guerra, queridos. Existe uma guerra. Terminando todo esse processo, minha cunhada chegou, abriu a Bíblia e ela falou assim, ó, leia esse versículo. E eu li esse versículo. E ela falou, você vai precisar aprender a usar a armadura de Deus e guerrear. Você vai precisar aprender a lutar e guerrear. E eu quero dizer para você, eu e você precisamos cada dia, queridos, aprender a lutar e a guerrear. Porque nós estamos em uma guerra. E no meio de uma guerra, queridos, nós precisamos largar, queridos, as distrações. Olha o que 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 3 ao 4 nos fala. Preste atenção aqui. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu te dar uma boa notícia, você vai sofrer. Aleluia. Às vezes as pessoas gostam daquelas caixinhas de promessa, sabe? Que você tira a promessa assim. A promessa de Deus. Eu queria fazer uma caixinha de cacetada, queridos. Só versículo como esse, assim, ó. O cara tira assim, ó, e Paulo falando assim, ó, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Para de mimimi e entenda que você vai sofrer. Sofrer faz parte do processo.
Sofrer faz parte da caminhada com Jesus. Queridos, nós vamos sofrer. Às vezes a gente acha que a gente vai vir para Jesus, queridos, e as coisas vão ser como um mar de rosas. A teologia da prosperidade vai encher o nosso coração, e tudo que nós pedimos para Deus, Ele vai nos dar. E não é verdade, queridos. Nós vamos sofrer, e sofrer faz parte. Sim ou não? Se posicione radicalmente para Jesus, queridos, que você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado. Consegue me entender? Sim ou não? Fecha parênteses, vamos lá. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Queridos, quando aceitamos a Jesus, queridos, fomos recrutados para uma guerra. O nosso objetivo é agradar aquele que nos recrutou. Acima das nossas vontades, queridos, existe a vontade do Senhor, existe a vontade de Jesus. Você crê que Deus tem uma vontade, sim ou não? Quando você fala assim, Deus tem uma vontade e Ele é Senhor, você acaba com a sua autonomia. Você acaba, queridos, com a sua ideia de viver a sua vida do seu jeito. Por quê? Porque Deus tem uma vontade. Se Deus tem uma vontade e Jesus é Senhor, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Cúrios, eu não vivo mais para mim, mas vivo debaixo da vontade de um Senhor. E o objetivo da nossa vida, queridos, é agradar aquele que nos recrutou, queridos. Hoje não vivemos mais para nós mesmos. Precisamos vencer os negócios dessa vida. Ah, pastor, então temos que subir para um monte, ficar alienado, querido, das coisas que acontecem ao seu redor. Não, não é isso, queridos. Já tentaram fazer isso ao longo da história da igreja e não deu certo. Já tentaram viver desse jeito e não deu certo. Não é essa a ideia, queridos, mas nós precisamos vencer os negócios dessa vida, queridos. Aquilo que toma sempre o primeiro lugar na nossa vida, aquilo que toma sempre o nosso coração, aquilo que rouba o nosso tempo. Lembra lá da parábola do semeador, queridos? O semeador saiu a semear. E a semente era a palavra de Deus, queridos. Sim ou não? O semeador saiu a semear e semeou a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma boa semente, sim ou não? Sim, é uma boa semente, queridos. E a guerra, queridos, é para que essa palavra, essa semente, não frutifique nas nossas vidas. Quando você olha a parábola, queridos, você vai ver que são 4 tipos de solo: à beira do caminho, o solo rochoso, o entre espinhos e a boa terra. Então, quando o semeador saiu semear, queridos, são 4 tipos de solo. E eu quero te dar uma boa notícia: você define o solo. Fala amém aí, queridos. Você define o solo do seu coração. Você prepara a terra do seu coração para a palavra que vai ser lançada. Quando você vem no culto de celebração, quando você vem em um culto, queridos, você pode preparar a terra do seu coração. Você pode passar o domingo, queridos, falando: Deus, fala comigo. Ministra o meu coração. Essa palavra que for ser lançada, Deus, que frutifique no meu coração. E você vai se preparando para a palavra que vai ser lançada. Você consegue me entender? E você vai preparando o seu coração para isso. Olha o que Mateus capítulo 13, versículo 22 nos fala. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. As preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas. Queridos, a semente é boa, queridos. Quando ela é semeada, a pessoa ouve, queridos. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação, algumas traduções vão colocar como engano das riquezas, sufocam a palavra. Sabe por que tem um monte de gente na internet vendendo fórmula para você ficar rico? E ganhando muito dinheiro vendendo fórmula, te ensinando a vender curso, para você vender curso para você ficar rico? Sabe por que isso funciona? Por causa das fascinações da riqueza. Daí o cara começa a falar, ele mostra um carro bonito, isso, aquilo, e fala: você também pode viver uma vida assim. E o engano da riqueza rouba o coração da pessoa.
E a pessoa investe dinheiro, investe tempo, e depois ele vai entender que ele não vai conseguir ficar rico. Por quê? Porque é a fascinação, o engano das riquezas. O engano das riquezas. E eles fazem o quê, queridos, com a palavra de Deus no meu e no seu coração? Eles sufocam. Você está entendendo que essa guerra que nós vivemos, queridos, é para sufocar a palavra de Deus no seu coração? Para sufocar a palavra de Deus. A palavra sufocar ali, queridos, é sufocar totalmente. Apertar ou apertar, sufocar totalmente. As preocupações desse mundo, queridos, as distrações, falam mais alto que a palavra de Deus. Elas se amontoam sobre nós. Vivemos nesse mundo, queridos, mas nós não somos deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, queridos, mas nós não somos deste mundo. Nessa guerra, queridos, precisamos decidir ouvir a palavra de Deus. Queridos, decida crer na palavra de Deus. Queridos, quantas profecias, quantas palavras, quantas promessas existem sobre nós, queridos, e quantas já foram sufocadas. Quantas palavras Deus tem te dado, queridos? Quantas promessas Deus tem te dado? Não permita que elas sejam sufocadas. Toda essa guerra é para quê, queridos? Para que a palavra de Deus se torne infrutífera em nossas vidas. Essa guerra é para neutralizar a palavra de Deus na minha e na sua vida. E é por isso que você tem essa guerra na sua mente, entre crer e não crer. Sabe quando você recebe uma palavra, você sai do culto, uau, vamos mudar o mundo. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Quantas vezes? Quando você vai, queridos, vai vivendo o dia a dia, queridos, você recebeu a palavra. Queridos, tudo vem contra para quê? Para sufocar a palavra. Por isso que eu e você temos uma guerra na nossa cabeça em crer ou não crer. Crer ou não crer. Por isso que você às vezes acorda com um sentimento de sufocamento. Você já acordou assim, sufocado com as coisas? Sim ou não? Que você parece que não consegue tomar ar assim, e as coisas parecem que te sufocam para quê? É para roubar, para deixar a palavra de Deus infrutífera na sua vida. Por isso que temos que muitas vezes essa sensação de sufocamento, queridos, de sermos amontoados. Pastor, nessa guerra, como que nós podemos permanecer firmes? Como que nós podemos permanecer firmes? Existem várias coisas, queridos, e vários assuntos que nós poderíamos falar, mas eu quero falar sobre um hoje. E eu quero que isso caia no seu coração, queridos. Eu e você precisamos aprender a cravar estacas. Repete assim comigo, cravar estacas. Queridos, eu e você precisamos aprender a demarcar território. Queridos, no meio dessa guerra que nós vivemos, queridos, nós precisamos aprender a cravar estacas, firmar os nossos fundamentos e crer na palavra de Jesus, queridos, é cavar sobre a rocha, é firmar estacas. Precisamos firmar estacas. Situações e circunstâncias que se repetem em nossas vidas precisam ser vencidas com estacas. Queridos, você já percebeu que existem coisas na sua vida que ficam se repetindo? Se repetindo, se repetindo. Parece que você vai, e você fala, nossa, agora vai. De repente parece que vira um looping, você para no mesmo lugar, você olha para o lado e você fala, eu acho que eu já estava aqui. Existem sentimentos na sua vida, queridos, que eles giram e voltam na mesma coisa. É a mesma guerra, a mesma luta, a mesma estratégia de Satanás para te neutralizar. E infelizmente parece que nós caímos nas mesmas coisas. Quando você olha para trás que passou, você fala, de novo, na mesma coisa. Acontece com você? Sim ou não? Sentimentos, pensamentos que se repetem. E isso, queridos, precisa ser vencido cravando estacas, marcando território, queridos, conquistando território. Queridos, Satanás, queridos, é como aquele vizinho chato, queridos. Sabe, aqui deve ter tido muito, não sei se aqui teve, mas em alguns lugares devem ter tido. Sabe, quando tem uma cerca assim, tem a cerca demarcando assim, esse território é de um, esse território é de outro. Sabe aquele vizinho que vai lá e mexe na cerca?
e pega lá, ganha um passo assim, do teu terreno, e muda a cerca. Queridos, se você não brigar com o cara, o que vai acontecer? Usurpador, queridos, ele vai dar mais um passo e vai marcar a cerca, vai trocar a cerca. E ele vai marcando e ganhando território. Queridos, se fosse por terra, você saía no tapa, queridos. Sim ou não? E esse que é o problema. Se fosse por terra, coisa física, nós se matava no soco, queridos. Agora, pelas coisas espirituais, queridos, às vezes a gente vai deixando. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, você vai ter que falar. Não, a partir desse momento é terra conquistada e cravar uma estaca. Essa terra aqui é terra conquistada, eu não volto atrás. Cravo estacas. Você consegue me entender? Só que para isso, eu e você precisamos sair da posição de vítimas. A pior posição, queridos, para um crente estar é na posição de vítima, queridos. Na guerra, não podemos ficar na posição de vítima. Quem se coloca na posição de vítima se torna um manipulador. Sempre achando que vai ganhar as coisas fazendo mimimi. Sempre tentando ganhar as coisas se fazendo de coitado. Ah, se eu fizer de coitado, as pessoas vão ter dó de mim. Queridos, não foi para isso que Jesus nos chamou. Uma vez eu e a Kelly estávamos discipulando uma pessoa no grupo familiar, e a gente estava no grupo, de repente o cara saiu. Saiu, daí ele me ligou e falou assim, eu vou me matar. Eu falei, vai nada. Se matar o quê? Berrando por atenção. Tentando nos manipular, falando assim, se eu não fizer o que eu quiser, e não vir me atender agora, eu me mato. Eu falei, para. Até quando que você vai ficar igual uma criança fazendo isso? Se você vive um relacionamento com pessoas que se fazem de vítima e tentam te manipular, saia fora. Posso ouvir um amém? Porque senão a gente vai sendo manipulado, queridos. A pessoa, você fala um não para a pessoa se faz de coitado. Faz isso, faz aquilo, para quê? Para tentar te manipular. Você está me entendendo? E para nós, queridos, como crentes, aqueles que nasceram de novo, nós temos que sair da posição de vítima. Nós não somos vítimas. Posso ouvir um amém? Nós não somos vítimas, queridos. A maioria das nossas guerras, queridos, elas são imaginárias, elas são na nossa mente, queridos, e é guerra na nossa mente. É a guerra contra o medo, queridos. Você já percebeu que a maioria das suas lutas é dentro da tua cabeça? E são guerras imaginárias? Você já chegou em um ambiente e pensou assim, ninguém gosta de mim aqui. E você começou a fantasiar que todo mundo falava mal de você, ninguém gostava de você. E daí quando você começa a se aprofundar, você olha assim, você fala assim, nada a ver, as pessoas gostam de mim. Já aconteceu com você? Sim ou não? Por quê? Porque a nossa cabeça é uma fábrica de imaginações. A gente fica inventando coisas, queridos. E a nossa guerra é na nossa mente. Nós precisamos vencer essa guerra na nossa mente, queridos. E essa guerra, queridos, ela nasce lá no Éden, queridos. Olha o que Gênesis, capítulo 3, versículo do 9 ao 10 nos fala. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, aonde você está? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Todos os sentimentos, queridos, de rejeição, de luta, eles nascem aqui. E nascem por causa do medo. Sabe por que não nos relacionamos com pessoas de forma profunda? Porque nós temos medo. Ou de ser rejeitado ou de ser ferido. Sabe por que nós não nos expomos? Por quê? Porque nós temos medo. Sabe por que não empreendemos, não nos levantamos, não tentamos viver uma vida diferente? Porque nós temos medo. Medo do fracasso, medo de não dar certo, medo de as coisas não funcionarem. E o espírito de medo, ele sempre tenta nos prender. Queridos, o medo é um espírito. Posso ouvir um amém? O medo é um espírito, queridos. Quando estamos com medo, queridos, ficamos em um estado de estresse. E o estado de estresse vai falar para nós, fuja ou enfrente. E essa é a nossa batalha na nossa mente, queridos. O diabo sempre vai nos atacar com dardos que nos geram medo. O medo nos paralisa ou nos torna agressivos. O medo nos faz ter guerras imaginárias e terríveis, queridos. O medo da rejeição nos faz fantasiar que as pessoas estão nos rejeitando.
Está conseguindo me entender? O medo, queridos, nos faz atrair aquilo que não queremos. Olha o que Jó, capítulo 3, versículo 25 ao 26 nos fala. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse princípio. Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Queridos, Jó era movido pelo medo, e o que ele mais temia veio acontecer. O que ele mais temia veio acontecer. O espírito do medo, queridos, gera em nós uma espécie de fé ao contrário. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que essa coisa ruim ia acontecer. Não é que você sabia, queridos, é que você cria de todo o teu coração que aquilo ia acontecer. E o espírito de medo vai nos trazendo, e a gente vai vivendo uma fé ao contrário. Como que a fé funciona, queridos? Eu recebo uma palavra de Deus, amém? Eu visualizo essa palavra na minha cabeça, eu declaro essa palavra, eu vejo isso se manifestar, sim ou não? Não é assim que nós temos aprendido? O espírito de medo faz o quê? Faz a gente ter uma visão, vou falir, vou quebrar. Teu negócio está indo bem, está tudo certo, só que na tua cabeça você está falando o quê? Vou quebrar. Por quê? Porque você tem medo de quebrar. E daí de repente você começa a falar, eu vou quebrar, até acontecer. Porque o espírito de medo, queridos, é um catalisador de coisa ruim na nossa vida. Tá, pastor, mas como que nós vencemos o medo, queridos? Nós precisamos cravar a estaca do amor. Presta atenção aqui. Nós precisamos cravar a estaca do amor. Olha o que 1 João, capítulo 4, versículo 16 ao 18 nos fala. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, nessa guerra precisamos cravar a estaca. Somos amados por Deus. Preste atenção aqui em mim. Você está em Cristo Jesus, sim ou não? Você está em Jesus? Então Deus te ama, queridos. Pare de duvidar. Creia que Deus te ama e crave uma estaca. Deus me ama, eu sou amado por Deus. Comece a andar seguro nessa vida, sabendo que Deus te ama. Queridos, nós precisamos cravar uma estaca. Nós não podemos ficar andando em dúvidas. A palavra de Deus fala que aquele que anda, que tem um pensamento dobre. O que é o pensamento dobre, queridos? É que pensa de um jeito, depois pensa de outro, depois pensa de outro. Queridos, nós temos que ter um só pensamento. Nós somos envolvidos pelo amor de Deus. Deus nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, o amor dEle está sobre nós. O sangue de Jesus tem coberto os nossos pecados. E o amor de Deus está sendo aperfeiçoado nas nossas vidas. Estamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. Creia nisso, queridos. Quando eu creio nisso, queridos, a ansiedade diminui, queridos. Eu paro de duvidar, queridos, se as coisas vão ou não vão dar certo. Sabe por quê? Porque não importa a circunstância, não importa o que as coisas venham a acontecer. Deus me ama. Não importa a situação política do Brasil, não importa as coisas que vão acontecer, queridos, não importa o que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho a plena certeza que Deus me ama. Eu cravo uma estaca, daqui eu não volto mais. Deus, Ele me ama. Ele ama a minha vida, Ele ama a minha família, Ele ama o ministério que Deus tem me colocado, as coisas que Ele tem colocado na minha mão, eu posso andar seguro. Consegue me entender? Independentemente do que estamos vivendo, queridos, não podemos mais discutir dentro de nós se somos ou não somos amados por Deus, queridos. O amor de Deus, Ele é aperfeiçoado, é um processo nas nossas vidas que vai lançando o medo fora, queridos. Não existe mais espaço para medo nas nossas vidas. Creia nisso, queridos. Sabe por quê? Porque senão nós vamos andar desse jeito aqui, queridos. Nós aceitamos Jesus, reconhecemos a Jesus, estamos andando com Jesus. Se as coisas estão dando certo aos nossos olhos, nós olhamos para nós e falamos o quê? Sou extremamente amado por Deus.
Só que se as coisas não estão dando certo aos nossos olhos, algo sai errado do nosso planejamento, nós olhamos para ao redor e falamos o quê? Deus me abandonou. Deus não me ama. As coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Daí nós somos guiados pelas circunstâncias. Queridos, independentemente do que está acontecendo com você, se você está em Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão caminhando segundo o seu propósito. Queridos, coisas boas e coisas ruins, coisas que saíram do nosso planejamento, coisas que nós não esperávamos viver, queridos. Se nós estamos vivendo isso, ok, Deus nos ama, e nesse processo Ele vai nos ensinar. E nesse processo nós vamos aprender. Crave uma estaca, queridos, que Deus, Ele te ama. Posso ouvir um amém? Segunda estaca, queridos, que nós precisamos cravar, é a estaca do avanço. Repete assim comigo, avanço. Estamos em uma caminhada, queridos, estamos em uma caminhada para o dia perfeito, queridos. E essa é a nossa esperança, eu e você estamos em uma caminhada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, queridos, nós estamos em uma caminhada. Olha o que Filipenses capítulo 3, versículo do 13 ao 14 nos fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu e você, queridos, temos um alvo, nós temos uma recompensa, que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio que nós temos e o alvo que nós estamos olhando, queridos. Nós olhamos para um alvo, nós estamos avançando. Fala amém aí, queridos, senão eu acho que você está parado. Queridos, eu e você estamos avançando, não somos mais as mesmas pessoas de 6 meses atrás. Por quê? Porque estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Estamos avançando para o alvo. Para o prêmio que Paulo olha para ele, queridos, naquela fase da vida, ele fala assim, ó, eu não alcancei ainda. Imagine Paulo, o apóstolo, queridos, o apóstolo dos gentios, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele olhou para ele e ele falou assim, ó, eu não julgo ter alcançado, eu não alcancei o prêmio ainda. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo. Se Paulo, queridos, naquela fase da vida estava avançando, quanto mais eu e você, queridos. Se Paulo não alcançou, você acha que algum de nós alcançou, queridos? Não, então estamos avançando. Mas o que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Queridos, preste atenção aqui. Crave hoje essa estaca, queridos. Você vai avançar. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para o alvo. Queridos, tem horas e tem fases da vida, queridos. Preste muita atenção aqui. Que você tem que parar sozinho no teu quarto e falar assim, ó, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram. Orar diante de Deus, falar, Deus, dá um reset na minha vida, eu quero começar do zero e eu quero avançar para o alvo que é Jesus. Queridos, quantas pessoas nós temos orientado? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, zera as contas com Deus e começa de novo. Começa de novo. Quantos casamentos, queridos, que foram feitos assim, nós zeramos e começamos de novo e tem avançado. Existem épocas das nossas vidas que nós temos que zerar, queridos. Cravar uma estaca e falar assim, ó, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Por quê? Porque muitos de nós vivem lá no passado, queridos. E às vezes fica no passado amarrado com pessoas, ressentido, achando que as pessoas devem para você. E muitas vezes ficam no passado em coisas boas que viveram. Ah, mas naquele tempo era bom, agora é meio ruim, né? Queridos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avanço para o alvo. Queridos, crave uma estaca. Fale para dentro de você tome uma decisão. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Por quê? Porque eu e você não somos daqueles que retrocedem. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 39 nos fala. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agrada.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Queridos, eu e você não somos daqueles que retrocedem. Posso ouvir um amém? Queridos, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos, queridos. E eu e você somos desafiados dia a dia a fazer o quê? A avançar. A avançar. Avance, queridos, no ano de 2023, queridos, avance. Avance. Crave uma estaca, defina com você mesmo, fala assim, ó, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Posso ouvir um amém? Somos o povo da fé, queridos, avançamos pela fé, baseados na palavra de Deus. Nessa guerra, queridos, eu e você não recuamos. Cada passo dado é terreno conquistado, queridos. Crave estacas e avance. Crave estacas e avance. Terceira e última estaca que eu quero conversar com vocês hoje. Crave a estaca da fé. Você não anda por circunstâncias. Posso ouvir um amém? Amém? Queridos, você não anda por circunstâncias e você não anda por oportunidades. Queridos, nós como filhos de Deus, preste atenção aqui em mim. Nós como filhos de Deus, queridos, nós não andamos por oportunidades. Posso ouvir um amém? Como filhos de Deus, queridos, nós não caminhamos por circunstância e nós não caminhamos por oportunidades. Queridos, eu já vi pessoas falar, pastor, é uma oportunidade, pastor, é uma oportunidade. E ele entrar, queridos, sem orar, queridos, e não ser porta de Deus. Queridos, você acha que, no meio dessa guerra que a gente vive, queridos, nessa luta que nós vivemos, você acha que Satanás e seus demônios não podem abrir uma porta para você? O grande problema, queridos, na nossa teologia, é que nós associamos, por exemplo, crescimento financeiro com bênção de Deus. E nós casamos isso. A ponto de a gente olhar quem está prosperando e falar o quê? Deus está abençoando. Deus está abençoando. Queridos, Satanás e seus demônios não tem problema nenhum, queridos, de abrir uma porta boa de emprego para você viver bem e esquecer das coisas de Deus. Comer bem, viver bem, morar bem, estar longe do propósito. Primeira guerra, queridos, mundial que teve, queridos, foram 5 reis contra um rei. Abraão se levanta, queridos, vai salvar seu primo Ló, vence os reis de Sodoma e Gomorra, vence lá, tira todos os despojos de guerra, pega esses despojos, aparece depois um pouquinho para ele Melquisedeque, um pouquinho mais para frente Melquisedeque vem, apresenta pão e vinho, mas antes disso acontecer, queridos, o rei de Sodoma e Gomorra fala o que para Abraão? Me dá as pessoas e pode ficar com os despojos. Pode ficar com o dinheiro, só me dá as pessoas. O que Abraão falou? Não. Eu fico com os despojos, eu fico com as pessoas. Logo depois aparece Melquisedeque. Queridos, muitas oportunidades, queridos, que a gente acha que é a porta de Deus, às vezes não é, queridos. Por isso que eu e você se movemos por fé. Posso ouvir um amém? E se movimentar por fé é o que, queridos? É receber da palavra de Deus. E em cima da palavra de Deus nós tomamos decisões. Não vai entrando em qualquer oportunidade falando assim, é Deus, é Deus, é Deus. Ou não vai sendo movido por circunstância, crave uma estaca. Eu ando por fé. Lembra lá do tabernáculo? A nuvem se levantava, o que o povo fazia? Se movia, vamos atrás da nuvem. A nuvem parava, o que eles faziam? Monta dentro. Vão lá, começam a montar a tenda. A nuvem levantava, o que eles faziam? Desmonta a tenda. Segue a nuvem. Queridos, eu e você precisamos aprender a seguir a nuvem. Queridos, desenvolva habilidades proféticas, queridos, de aprender a seguir a nuvem. De aprender a seguir o falar de Deus. Queridos, quando eu e a Kellen, queridos, viemos para cá, queridos, nós tínhamos certeza que tínhamos recebido uma palavra para vir para cá. Independentemente da circunstância, não tínhamos nem salário. A única coisa que a gente sabia, Deus está nos mandando para Vitimarsum. Se você perguntar para você, pastor, você queria assim de todo o teu coração estar aqui? Claro que não, querido.
Vocês riem porque vocês não convivem com o povo aqui. Você acha que nós ouvimos uma direção clara, queridos? Vamos para Vitimarsum. Viemos para Vitimarsum, queridos. Quando a gente estava saindo de Paranavaí, um pastor falou assim, ó, estou te ofertando meu carro. Pega meu carro e vende, vive 6 meses lá, depois a gente vê o que vai acontecer. Vendemos o carro, vivemos 6 meses, queridos, e as coisas foram acontecendo. Estamos aqui hoje. Mas por quê? Porque recebemos uma palavra. Andamos por fé, queridos. Crave uma estaca, eu ando por fé, não por circunstância. Sabe por quê? Senão a gente sempre vai ficar assim. Se as coisas estão indo bem, Deus está com. Se as coisas não estão indo tão bem, Deus me abandonou. Se as coisas estão indo bem ao meu redor, estou sendo abençoado. Se as coisas não estão indo bem aos meus olhos, queridos, porque, deixa eu te dizer uma coisa, existe a tua maneira de ver as circunstâncias e existe a maneira de Deus. E em muitas coisas, Deus vai te colocar em situações que você vai olhar para o redor e vai falar, meu Deus, por que Deus está fazendo isso? É porque Ele precisa tratar coisas no seu coração, sabe por quê? Porque você não é tão bonzinho que nem você pensa que você é. E Deus precisa esmagar você e tirar algumas coisas que estão dentro do teu coração, que às vezes nem você sabe. E são as pressões, queridos, que arrancam essas coisas no nosso coração. Lembra lá no começo, o texto? Você vai sofrer. Compartilha comigo, sofre comigo os sofrimentos de Cristo. Queridos, são pressões, queridos, e as pressões fazem parte para transformar as nossas vidas. Por isso que nós devemos cravar uma estaca, queridos. Você tem palavra de Deus na sua vida, sim ou não? Você tem promessa de Deus na sua vida? Sim ou não? Tem ou não tem? Então pegue essas promessas e crave e fale assim, ó, eu não volto atrás. Eu vou crer nessas palavras. E elas vão se cumprir. E elas vão se cumprir. Só que nós precisamos conquistar território. Estamos em uma guerra. E no meio dessa guerra, queridos, eu e você precisamos aprender a conquistar território. Comece a demarcar a sua vida, queridos. A primeira coisa que nós somos chamados a administrar, queridos, é administrar as nossas vidas. A primeira coisa. Ou a gente aprende a cravar estacas e falar assim, ó, eu não volto atrás. Independentemente da circunstância, eu vou caminhar para aquilo que Deus tem falado. Independentemente das coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu vou caminhar para aquilo que Deus tem me falado. Porque eu e você andamos por fé. Você recebe essa palavra no seu coração? Recebe essa palavra dentro de você? Vamos cravar estacas? Gostaria de pedir para o pastor Wendel, se possível, ministrar mais uma canção. Enquanto eles vão ministrar mais uma canção, queridos, eu gostaria que você se colocasse em pé. E você decidisse dentro de você. Você olhasse para você e falasse assim, ó, eu vou cravar.